Reverendo André Luiz, juízo final. Dá até um frio na barriga de algumas pessoas aí quando fala esse nome, né? É verdade, viu? Juízo Um tema. final. Olha, eu tinha uma ideia, rapaz. Quando eu era criança, aí eu ia te perguntar também, quando você era criança, o que que o pessoal falava acerca de juízo final, o que que os velhos, antigos diziam, né? Eu lembro o seguinte, quando eu ouvi essa palavra assim, juízo final, eu já imaginava assim, um velho sentado num trono, com um raio na mão, né? E eu lá com ele com a minha lista de pecados, com aquele raio na mão, e assim ele ia jogar na minha cabeça, né? Já ia me liquidar. O que que você tem a dizer, reverendo André? Juízo final. A Quando, o linha, que que você a imaginava linha, acerca disso? a linha é exatamente essa, né? A gente aprendeu e essa questão do juízo final, ela é um tema central da palavra de Deus, né? É por isso que nós estamos falando dele aqui. É algo que a igreja do Senhor tem que estar atenta e conhecer, mas é também algo que foi muito mistificado, né? Há um folclore muito grande no mundo, filmes foram feitos, histórias foram feitas, Sim. e claro que eu também aprendi e tinha uma ideia assim de algo muito tenebroso, algo que de fato vai acontecer, mas é algo que poderia possivelmente acontecer comigo, né? E a gente tem que separar as coisas, e é isso que nós vamos fazer hoje. Separar o que é juízo final, o que é o juízo sobre a igreja, como é o julgamento da igreja, o julgamento dos ímpios. Então, essas ideias são importantes exatamente para a igreja do Senhor não ficar com medo do juízo do grande trono branco. Vamos lá, para a gente entender sobre o juízo final, existe um assunto aí que é de extrema importância, que é entender a doutrina bíblica, né? A doutrina bíblica das recompensas. Nós entendemos que Deus, ele é recompensador. Isso tanto no seu aspecto de recompensar o que as pessoas fazem de bom, como também Deus é recompensador de trazer juízo e justiça sobre os maus, os ímpios, aqueles que ferem e transgridem a lei de Deus. Então, a Bíblia ela ensina, né? Em toda a Bíblia você vai encontrar a doutrina das recompensas. Olha o que diz aqui, Salmos de número 62, versículo 12, diz assim: A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Provérbios capítulo 24, versículo 12, diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Isso é Jeremias 17, versículo 10. Provérbios 24, 12 fala bem assim: Se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme as suas obras? Olha o que diz aqui Mateus capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Lucas 14, 14 diz assim: E serás bem-aventurado, porque não tem com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. Romanos capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança fazem o bem e procuram glória e honra e incorrupção. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Olha o que diz aqui, Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, e do trabalho e do amor para com o seu nome que mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis.
Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O texto, Amém. esses textos aqui, nós citamos aí alguns versículos para poder trazer o entendimento que Deus é um Deus de recompensa. Deus irá recompensar os justos e irá recompensar os ímpios. Deus irá recompensar as boas obras dos justos e irá recompensar as más obras dos ímpios. Então nós estamos falando aqui que a Bíblia ela prega, ela ensina um conceito de julgamento. Existe um juízo. E nós vamos entender hoje o que é esse juízo, os juízos que a Bíblia apresenta, que não é apenas um só. Há aquela ideia que existe apenas um julgamento, né? Que é o juízo final, mas a Bíblia vai apresentar aí alguns julgamentos que acontecem, outros julgamentos, a Bíblia não dá nomes, que vão acontecer ali sucessivamente nas ressurreições bíblicas. Todos esses assuntos aí relacionados ao juízo final, recompensas eternas, os justos sendo recompensados para a justiça, para a glória, para a eternidade, e os ímpios sendo recompensados aí para o juízo eterno. Então nós vamos estudar tudo isso junto com o reverendo André. Nós vamos estudar esse assunto hoje aqui. Reverendo André, a Bíblia fala em muitos versículos acerca da recompensa, a doutrina bíblica das recompensas. O senhor tem algo para acrescentar com a gente aí? Não, você já deixou claro aí vários textos. Isso é evidente em toda a Bíblia, que Deus ele é recompensador e ele é justo, né? Os textos deixaram claro que ele tanto recompensará as boas obras, como também haverá, né? A gente vai chamar de recompensa, mas eu vou chamar de sentença, penalidades. Exato. Para as más obras, né? Isso é um reflexo da justiça de Deus. Ele é justo, ele é um justo juiz. Se ele é um justo juiz, haverá julgamentos, e os julgamentos serão conforme as obras. Isso a gente já entendeu. Maravilha. Maravilha. Então, para você entender o que é o juízo final, primeiro você tem que entender a doutrina bíblica das recompensas. A Bíblia fala que Deus é um Deus recompensador. Então, Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando falamos do juízo final, nós vamos encontrar, esse é o entendimento que os judeus, que as pessoas já tinham, né, desde a época dos patriarcas, a ideia de que haveria uma ressurreição geral e nessa ressurreição haveria então um juízo, haveria um julgamento. Quando Jesus vem e traz a nós, né, a boa, eterna, suficiente aliança, o que a palavra de Deus vai nos mostrar é que esse conceito de julgamento, de juízos da Bíblia, ele se torna algo mais amplo. Não é apenas um único julgamento. Então, no Antigo Testamento, havia-se aquela ideia de um único julgamento, né? Uma ressurreição geral, todo mundo ali ressuscitava, todo mundo comparecia ali diante do juiz do universo e havia então ali um julgamento que iria determinar, segundo as obras de cada um, aqueles que praticaram a justiça iriam ali estar com Deus eternamente. E aqueles que praticaram a injustiça, esses iriam para a condenação do inferno e sofrimento e tormento eterno. Isso é um conceito, é uma ideia que já existia desde o Antigo Testamento. Já na época de Jesus, você vai encontrar uma outra ideia dos saduceus. A ideia que os saduceus defendiam é que não haveria ali uma vida segundo a morte, que depois da morte morria, acabava. Os saduceus também não acreditavam em anjos e demônios, não acreditavam na eternidade do ser humano, né? Tanto é que Jesus foi muito crítico aos saduceus. A seita judaica que Jesus mais falou contra foi a seita dos saduceus, porque eles não acreditavam em uma ressurreição, na ressurreição dos mortos. Tanto é que eles vêm interpelar Jesus acerca do casamento, que na ressurreição, como que vai ser o casamento e etc. Então, nós temos o entendimento de um juízo desde o Antigo Testamento. O que Jesus vai fazer é trazer uma amplitude
do entendimento do que é o juízo final. E a revelação das cartas paulinas, toda a revelação progressiva da Bíblia, vai nos mostrar que não trata apenas de um único julgamento. Nós estamos falando aí de pelo menos 3 julgamentos principais aí, né? Nós temos o juízo do tribunal de Cristo, o julgamento do trono da sua glória, que acontece ali na segunda vinda de Cristo, e o juízo final, que também é conhecido na Bíblia como o grande juízo do trono branco. E é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje em dia. Agora, eu queria perguntar aqui para o reverendo André, dentro dessa questão de revelação progressiva, né? Porque as pessoas têm aquela ideia que já no Velho Testamento havia o entendimento, né, acerca de tudo. Mas Jesus vem na plenitude dos tempos e ele traz a completude, ele é, digamos assim, a imagem perfeita daquilo que era sombra. Qual a importância, reverendo? Fala um pouco pra gente aí dessa questão de revelação progressiva, a importância disso, para você entender principalmente essa doutrina aqui do juízo final. Exatamente. Como bem disse, né, o reverendo Bragato, a doutrina, né, da existência de um juízo final, ela está em toda a Bíblia. Mas nós entendemos, como bem falou o reverendo, que o plano de Deus ele está sendo, como eu posso dizer, descoberto, ele está revelando o seu plano em toda a história, e ele revela muito bem esse seu plano na palavra de Deus, no decorrer da história, ele revela isso progressivamente, né? Então, claro que nós temos a palavra de Deus no Velho Testamento como inspirada, como uma palavra verdadeira, como uma palavra que é aplicável à nossa vida, né? Nós devemos, sim, atentar para o Velho Testamento, mas também nós devemos atentar para o Novo, senão o Novo não estaria ali. E falando do plano de Deus, um plano que se descortina na história, ele tem aspectos dele revelados durante toda a palavra de Deus na história. E essa revelação é progressiva. Então, é muito simples entender que, por exemplo, a igreja, ela não é revelada de forma clara no Velho Testamento, e no próprio Novo Testamento ela é declarada como um mistério, né? Mas ela estava no plano de Deus. Ela apenas nos foi revelada apenas lá no Novo Testamento. Agora, o plano de Deus, o plano total dele, a realização do seu plano que se consuma ali no juízo final, né? No juízo final ali é o finalzinho, a realização do plano de Deus para que ele seja tudo em todos na eternidade. A eternidade é outro tema que a gente vai falar em outra ocasião. Mas a revelação ela é progressiva e é por isso que a gente não encontra esses juízos tão estratificados no Velho Testamento. Eles falam como um único juízo, uma única ressurreição, tudo acontecendo num único momento, porque por um detalhe, a gente já falou dele hoje, por exemplo, eles não viam a igreja. Eles não viam a igreja do Senhor. Então, só tinha um entendimento de 2 povos, né? Que eram judeus e gentios. Isso, então, judeus e gentios. O juízo final vai separar, né? A ideia que o Velho Testamento, que as pessoas do Velho Testamento tinham, é que o juízo final ia separar, né, os justos dos ímpios, no caso, aqueles que eram judeus, descendentes de Abraão, os filhos da promessa, que iriam para o gozo e a alegria eterna, e no caso, os ímpios, né, que praticaram a injustiça, rejeitaram a lei de Deus. Isso, inclusive, foi um problema ali no início da história da igreja, que o pessoal, alguns judeus, acreditavam mesmo que bastava ser circuncidado para ser salvo. Então, tudo foi se revelando. A revelação do plano de Deus, ela de fato é progressiva. E hoje a gente entende com clareza, olhando a Bíblia como um todo, que o juízo de Deus que foi nos passado, no Velho Testamento, ele é real, ele existe, vai acontecer o juízo, só que agora, com as revelações que a gente tem no Novo Testamento, a gente vai perceber que esse juízo ele é estratificado, como o senhor disse, em basicamente 3 grandes momentos. O tribunal de Cristo, que é o julgamento dos justos, o julgamento daqueles que são da igreja do Senhor, os que são de Cristo. Depois a gente vai ver um julgamento, juízos, ali no final da tribulação, que são esses que a gente consegue enxergar na Bíblia revelados como o trono da glória,
Ali está em Exato. Mateus 25, a partir do versículo 31, a gente vê isso muito claro. E Exato. também a gente vê o juízo final, que é o juízo do grande trono branco, que é um julgamento de ímpios, que vai acontecer no final do reino Sim. milenar, e a gente fala já disso. Maravilha. Então, aí que entra também a importância de entender uma outra doutrina bíblica, que não é uma doutrina assim que as pessoas acham tão legais, não é uma doutrina popular, mas é uma doutrina bíblica. E nós vamos tratar acerca dessa doutrina hoje. Existe uma doutrina bíblica que está diretamente ligada com a doutrina das recompensas eternas, e se nós entendemos que Deus é um Deus recompensador, que ele vai retribuir a justiça dos justos e ele vai retribuir a maldade dos ímpios. E a maldade dos ímpios está diretamente relacionada com o juízo final e com uma doutrina bíblica que é conhecida como a doutrina do tormento eterno. Eu já disse aqui, essa doutrina não é uma doutrina popular. Eu queria passar aqui para o reverendo André, que vai estar discutindo com a gente aqui, vai estar explanando um pouco para a gente acerca dessa doutrina do tormento eterno. Né? Que Ok. existe uma punição para o pecado e essa punição é eterna. E ao mesmo tempo, no final, nós vamos entender aí a graça de Deus em tudo isso, né? Amém. Amém. É uma doutrina bíblica e uma doutrina importante, né? Nós da Igreja do Senhor, a gente tem que ter total consciência tanto das recompensas, né? Nós temos que ter consciência. Isso tem que estar claro que quando nós servimos na obra do Senhor, nós seremos recompensados, galardoados por isso. Isso é importante na prática. Isso é aplicável na nossa vida como ministro, como servos de Deus, como aqueles que atuam na Igreja do Senhor, na obra do Senhor. Essa doutrina da recompensa, ela é a parte boa da história, isso nos anima, isso nos faz querer servir, e ela é importante. Mas também é importante entendermos o outro lado da história, a doutrina do tormento eterno. E quem não é salvo? E quem não é Igreja do Senhor? E quem não é de Cristo? O que acontece com essa pessoa? Entender isso, biblicamente, vai nos fazer, e aí eu vou falar da questão prática, vai nos fazer ter mais desejo de alcançar a vida das pessoas com a palavra de Deus. Né? Só tem uma forma das pessoas serem alcançadas pela palavra de Deus. É pela pregação da palavra de Deus. A fé, lá em Romanos, no capítulo 10, diz que a fé para a salvação, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, isso deve gerar na gente um desejo de pregar mais a palavra de Deus, porque a gente tem consciência de que existe um tormento eterno. Eu queria ler aqui para os irmãos, assim, para provar na Bíblia que o tormento eterno é uma doutrina bíblica, em Mateus, capítulo 25, verso 41. A gente já falou de Mateus 25, ele aqui está no contexto, falando de um desdobramento do juízo final, né? Aqui é um desdobramento dos juízos. Que desdobramento é esse? Sim. É um julgamento das nações, está sendo descrito aqui, é o chamado, a gente consegue detectar que é a Bíblia chamando de, a Bíblia descrevendo como o julgamento do trono da glória de Deus. Então, nesse texto, nesse contexto, no verso 41, ele diz assim, ó, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Né? A gente vê claramente aí fogo eterno. Né? Se é eterno, é algo que vai queimar para sempre. Há um tormento aí que vai atormentar essas pessoas eternamente. Essa é a grande sentença. Isso é algo cruel, é ruim, é terrível. Agora, não é cruel da parte de Deus. Né? A gente tem que lembrar aqui que Jesus aqui está atuando como um justo juiz. E as pessoas que estão recebendo essa sentença, que receberão essa sentença de fogo eterno, elas também foram amadas, a gente sabe que a graça de Deus esteve sobre a vida dessas pessoas,
Essas pessoas rejeitaram a Cristo, rejeitaram a palavra, elas não se arrependeram. Então, tudo isso, essas pessoas aqui, elas, inclusive na tribulação, elas vão adorar a Satanás, elas vão adorar o anticristo, elas vão ter a marca, né, a famosa marca da besta. Da besta. Então, são pessoas totalmente conscientes de que tiveram toda a oportunidade, toda a longanimidade do nosso santo e bom Deus. Mas aqui elas estão sendo sentenciadas porque Deus quis que elas fossem para o inferno? Não. Pela atitude delas, pelas obras, pelas obras elas vão receber, a gente vai falar já sobre isso. Pelas obras, elas vão receber níveis de sofrimento nesse lago eterno. Mas a condenação delas é simplesmente por não crer em Cristo, por rejeitar a Cristo. E aí, mais uma vez, eu falo da importância de entendermos isso, porque Paulo disse lá em Romanos 10, mas como esse pessoal vai clamar por Jesus se eles não ouvirem? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Então é importante que a gente pregue o evangelho, que a palavra de Deus chegue até essas pessoas, e aí, se forem duras, e se não se arrependerem, e se continuarem nisso, e se morrerem assim, morrerem duros, endurecidos, sem arrependimento, se morrerem sem Cristo, elas vão morrer, vão ficar em um período de tempo, que não sabemos quanto tempo é, em um estado, mortas, separadas do seu espírito fisicamente. Sim. Seu espírito vai estar sofrendo tormentos em um lugar que não é ainda final, mas um dia esses ímpios ressuscitarão. E quando eles ressuscitarem, eles vão receber uma sentença, e nessa sentença vai vir uma pena, e nessa pena ela vai ser cumprida eternamente num lago de fogo, ok? Só para... Eu não vou citar, eu vou pedir para os irmãos anotarem. Se vocês quiserem ver mais sobre isso, eu tenho outro texto aqui, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, vocês anotam aí. Também vai falar sobre esse caráter eterno. E também, para finalizar, Apocalipse 20, no versículo 10. Está dentro do contexto de juízo do grande trono branco. Em Apocalipse 20, no capítulo 10, tem uma informação muito interessante. Essa eu vou ler para vocês e vou passar a palavra. Essa aqui eu já estava separado aqui para falar. Eu vou ler e jogar a bola para o senhor, reverendo. Apocalipse 20, 10 é a sentença do diabo. Olha só que interessante. É a sentença do diabo. O negócio acabou para Satanás aí, e tem muita gente, reverendo, que imagina que Satanás é o rei do inferno. Sabe, lá tem um trono onde Satanás vai ficar sentado com um chicote, dando chicotada nos ímpios que forem para o inferno. E Satanás é o tipo rei, o Deus lá do inferno. Mas nesse texto aqui a gente vai ver que não. Olha só o que diz o texto de Apocalipse 20, o lago de 10. Fogo aqui é o tormento eterno para ele, né? Isso, tormento eterno, que a gente já falou há pouco. Aí diz, Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, porque a besta e o falso profeta foram lançados lá vivo antes de iniciar o reino milenar, né? No finalzinho da tribulação. Aí diz aqui, onde estão a besta e o falso profeta? Aí diz aqui, ó, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ou seja, o diabo, o anticristo, o falso profeta, e depois desse texto, os ímpios que forem julgados no juízo do grande trono branco, eles vão ser atormentados de dia e de noite para todo sempre. O diabo já está condenado a sofrer e ser atormentado eternamente. E eu digo que a pior pena é a dele. O pior sofrimento, o nível maior de atormento, ou de tormento e de sofrimento no lago de fogo eterno será de Satanás, porque ele já é um condenado. Passo para você aí, reverendo. Vamos lá. Esse texto aqui também vai desmontar uma ideia herética. O texto aqui de Apocalipse, capítulo de número 20, o versículo 10, vai desmontar a estrutura de uma doutrina herética que tem sido ensinada até em algumas igrejas evangélicas, mas é uma doutrina que é mais ensinada pelas seitas.
E no caso eu vou citar, eu não tenho problema aqui em citar nomes, não. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma seita, eles acreditam na ideia do chamado aniquilacionismo. O que é o aniquilacionismo? É a ideia de que depois, lá do juízo final, depois de tudo ali, a pessoa, ela deixa de existir. Que não existe ali o inferno, o lago de fogo, o tormento eterno, onde as pessoas vão sofrer dia e noite. Eles acreditam em uma ideia de aniquilacionismo, né? Então, a pessoa que morre, né, ela tem a questão lá do sono da alma, né? E existem vários teólogos aí na internet que vão poder falar melhor sobre esse assunto, mas tem aquela ideia do sono da alma, e aí somente os justos ressuscitam para a vida eterna e o restante é tudo aniquilado. Isso significa, na ideia deles é o seguinte, a pessoa ela deixa de existir, né? Vira uma poeira assim, ó, desaparece do nada, né? Mas não é essa o que a palavra de Deus nos ensina. O texto aqui em Apocalipse 10, capítulo 20, versículo 10, fala: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Agora, quando nós vamos lá para o texto do juízo final, que você vai encontrar isso ali a partir do versículo 11 até o versículo 15, que já é os próximos versículos, falando sobre o grande trono branco, que é o juízo final, o assunto que nós estamos tratando aqui hoje. Você vai ver que o destino final das pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida é o mesmo lugar aonde o diabo, o falso profeta e a besta já estão. É o mesmo lugar de tormento eterno. É o mesmo lugar de sofrimento eterno. Então o texto diz aqui que, e se alguém, versículo 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então essas pessoas que não têm o seu nome escrito no livro da vida, essas pessoas que rejeitaram a mensagem do evangelho, todas elas serão lançadas no mesmo lugar de tormento e sofrimento que já foi preparado não só para o diabo e os seus anjos, mas para todos aqueles que seguiram o mesmo caminho de rebelião contra a lei de Deus. Então, a Bíblia ela não ensina aniquilacionismo. A Bíblia deixa bem claro que existe um lugar de tormento e sofrimento eterno. E esse lugar é o lugar que Jesus veio para nos resgatar. Foi para nos livrar deste lugar. Então, essa ideia de aniquilacionismo, não existe aniquilacionismo na Bíblia. O que a Bíblia apresenta é o tormento eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Agora, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, esses serão lançados, jogados no mesmo lugar. A sentença, ela terá graus diferentes de acordo com o grau de iniquidade das pessoas, mas o lugar é o mesmo. É um lugar de sofrimento eterno. A Bíblia fala que o lago de fogo é a segunda morte, é a morte eterna, aonde as pessoas vão estar ali e pelos séculos dos séculos, ou seja, por toda a eternidade, elas vão sofrer uma pena de sofrimento que foi preparado não para os homens, mas para o diabo e seus anjos. E por causa da humanidade ter se desgarrado, ter se afastado, ter ido contra a lei de Deus desde o princípio, eles vão parar no mesmo lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, que é o lago de fogo, também chamado na Bíblia de a segunda morte. Então, aniquilacionismo é mais uma ideia falaciosa que é defendido hoje em dia mais, né? É defendido mais por uma seita, que é, no caso aí, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que acredita nessa ideia de aniquilacionismo, que é contrária ao ensino bíblico, que a palavra de Deus apresenta não é uma destruição do ser humano, ele deixa de existir. Não. O que a Bíblia apresenta é o ser humano, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, eles ressuscitam no juízo final
e são lançados vivos ali dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E a Bíblia fala que o mesmo tormento que existe aqui para o diabo e seus anjos, que é serem atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, esse é um tormento que está presente em todo o lago de fogo. O tormento, ele é eterno. Então, as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida, esses são lançados vivos no lago de fogo. Certa vez, os discípulos chegaram para Jesus e falaram: mestre, até os demônios nos obedecem. Né? Estamos maravilhados, eles ficaram maravilhados com isso. E Jesus, ele diz para eles o seguinte: não vos maravilheis que os demônios vos submetem, mas alegrai-vos, porém, que o vosso nome está arrolado nos céus. Então, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós escaparemos dessa ira vindoura, nós escaparemos desse sofrimento que está preparado para o diabo e seus anjos. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi para nos livrar desta sentença eterna, de tormento eterno. Nós fomos livrados, nos tornamos novas criaturas, nós somos regenerados, justificados diante de Deus e estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Esse Amém. é o motivo de alegria e gratidão que nós temos, né? Nós temos aqui, reverendo André, esse texto aqui, que é um texto que traz segurança para o salvo, mas traz condenação e juízo para aqueles que rejeitaram a obra salvífica de Cristo. Irmãos, entender o juízo final traz para mim e para você uma consciência de segurança. Nós temos uma segurança que nós estamos guardados em Cristo, mas traz também um senso de gratidão pelo que Cristo fez por nós. O sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi algo tão sério que é para justamente nos livrar disso daqui. Nos livrar desse sofrimento, desse tormento eterno. Aí eu quero perguntar para o reverendo André, se o senhor tiver mais algo para acrescentar aí, reverendo, acerca do que foi falado. Não, pode falar. Mas a questão aqui é o seguinte: quando que acontece, aonde que acontece esse juízo final? Fala pra gente aí um pouco. Aí. Então, se a gente seguir o texto aqui, a gente está em Apocalipse capítulo 20, e é facilmente perceptível quando o momento que acontece o juízo final, quando a gente está se referindo ao julgamento do grande trono branco, certo? A gente já falou aqui que os juízos de Deus no final dos tempos, entendemos hoje pela Bíblia que ele acontece em basicamente 3 momentos. Existe um tribunal de Cristo, que é para a igreja do Senhor. Esse acontece logo após o arrebatamento da igreja. Estou colocando uma cronologia aqui. O tribunal de Cristo acontece logo após o arrebatamento da igreja. Existe o trono da sua glória, o mestre Saulo já colocou aí nos comentários, né? Esse julgamento que Cristo vai julgar do trono da sua glória, Sim. Ele acontece ao final da tribulação, né? Ao final da tribulação vão haver julgamentos ali, julgamentos de judeus, julgamentos de gentios, das nações gentílicas, e ele acontece ao final da tribulação. E existe esse juízo final, que é esse que nós estamos tratando aqui, que ele acontece quando, vamos ver aqui, no texto de Apocalipse 20, está falando no contexto de final de milênio, né? No início vai falar sobre o milênio. Eu quero ler aqui 2 versículos, diz assim, ó, versículo 1 e versículo 2, Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então, Satanás está preso por 1000 anos e ele é lançado no abismo. E esse texto vai falar essa expressão 1000 anos várias vezes. Aí, quando chega no versículo 7, ele diz algo interessante. Ele diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, esse texto já nos coloca aí no final do reino milenar, ok? Nós já estivemos falando de reino milenar por aqui, talvez falaremos em outras lives, fique ligado nas lives, porque a gente sempre vai estar dando alguma informação sobre esses temas maravilhosos da escatologia. Então, acabaram-se os 1000 anos, e vai acontecer uma grande rebelião, uma grande guerra.
e sairá a enganar, o diabo vai enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E aí vai ter uma grande batalha, e essa batalha vai ser vencida de forma humilhante Sim. por Deus, né? Pelo nosso Senhor Jesus Cristo. 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Isso aqui está falando de Jerusalém, dali de onde Jesus governa, né, com grande poder e glória todos os povos desse reino milenar. E cercaram a cidade e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Olha só. Então, nesse momento, e a gente já leu o que vem aqui adiante, porque o diabo, exatamente, vem a sentença do diabo, ele é lançado no inferno para sofrer tormentos eternos. Mas essa é a última batalha da história da humanidade, né? Isso. É a última batalha da história da humanidade, uma batalha que você vê aqui que é repentina, sabe? Esse pessoal vai se planejar durante muito tempo. Esse povo que vem contra Deus, eu imagino quanto que eles planejaram esse dia. Eles se reúnem milhares e milhares e milhares. Aqui diz que é muita gente. E quando chega lá não tem nem graça. Eles são detonados, mortos em um instante, né? Deus derrama fogo do céu, né? O negócio não é brincadeira. Não é brincadeira. E aí a gente se localiza. Logo após disso, ele tem a visão, João tem a visão de um grande trono branco. Então, isso me informa que esse grande trono branco ele acontece depois do reino milenar, depois dessa batalha, depois que Deus manda fogo do céu, destrói tudo, ali acontece o grande trono branco. O que é que o texto me diz mais? Para eu me localizar melhor e encerrar a resposta. Diz assim, ó, no versículo 11, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, esse texto me diz que Jesus está assentado num grande trono branco, e ele está no lugar em que não há terra, não há céu. Foge a terra e foge o céu. É como se ele estivesse num espaço, certo? E isso é logo antes de quê? Da criação dos novos céus e novas terras. Então, para mim, o texto está dizendo que esse julgamento do grande trono branco, esse juízo final, o julgamento dos ímpios de todas as eras, ele vai acontecer entre o final do milênio e o início do estado eterno. Maravilha. Uma das coisas que dá para a gente acrescentar nisso daí, reverendo André, é o que, segundo Pedro, vai tratar sobre a destruição da terra. Não é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, mas o que Pedro fala ali na sua segunda carta é sobre a destruição da terra. E o contexto que isso acontece, duas coisas é revelado naquele texto. É o contexto de juízo e o contexto de destruição da terra pelo fogo. Tudo leva a nós entendermos que a destruição da terra se dá logo aqui do versículo 7 até o versículo 10, sobre a última batalha ali de Gog e Magog. Então, o texto aqui vai nos mostrar que desce um fogo do céu e consome, da mesma forma como o texto de Pedro vai falar sobre a destruição da terra pelo fogo. Então, nós podemos fazer uma conexão diante disso. Eu quero compartilhar com vocês aqui a diferença entre juízo final, o grande trono branco, e o tribunal de Cristo. Dois principais julgamentos da Bíblia, tá bom? A Bíblia vai apresentar outros julgamentos, como já foi falado aqui sobre o julgamento do trono da sua glória, mas dos julgamentos principais aqui é o tribunal de Cristo e o juízo final, o grande trono branco. O que é o tribunal de Cristo? Lembra que nós falamos aqui no início sobre a doutrina das recompensas? Deus irá recompensar, Deus irá retribuir a cada um segundo as suas obras. O tribunal de Cristo é um assunto que nós vamos tratar em uma outra ocasião, mas o tribunal de Cristo, ele é um julgamento que acontece exclusivamente para a igreja. A igreja, ela vai ser julgada, a igreja, ela será, ela terá que prestar contas diante de Deus, não dos seus pecados. Então, vale ressaltar,
O tribunal de Cristo não é um julgamento de pecados, ou seja, ele não vai tratar de salvação eterna. O tribunal de Cristo vai tratar sobre as recompensas eternas, o que cada um vai receber pelo seu serviço prestado ao reino de Deus ou não, tá bom? O pessoal já falou ali, quem sabe faz ao vivo, é isso mesmo, Eric. Então, gente, o tribunal de Cristo, primeira coisa, não é um julgamento de pecados. Segundo, não é um julgamento de salvação. Terceiro, é um julgamento para definir as recompensas eternas, ou seja, o galardão. O que é o galardão? Uma palavra antiga aí do português que não se usa no dia a dia, a não ser que você utilize ela dentro da igreja, mas as pessoas aí do dia a dia não usam essa palavra galardão mais. A palavra galardão, no grego, ela significa salário por serviços prestados. Então, o que o tribunal de Cristo vai dar serão as recompensas pelos serviços prestados ao reino de Deus. As coroas que serão dadas. Sabemos que essas coroas serão posições de governo. Pessoas vão reinar com Cristo durante o reino milenar e vão ter posições de governo, autoridade sobre as nações. O que o tribunal de Cristo vai definir é a autoridade que será dada a cada um diante das nações. Agora, o juízo final, que acontece logo após o milênio, a última batalha de Gog e Magog, isso lá em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15, o juízo final é uma aplicação de sentença para aqueles que já estão condenados. Lembrando que no juízo final, nesse estágio, não tem mais ninguém vivo aqui, todo mundo morre. Todo mundo aqui já morreu nessa última batalha. Aqueles que morreram antes do milênio, né, que morrem hoje em dia, por exemplo, e que não são salvos, eles estão em um lugar que também pode ser chamado de inferno, porque a Bíblia fala que o inferno será lançado dentro do lago de fogo. Então, o que é o inferno hoje, né? É um lugar de sofrimento, é uma antessala do lago de fogo. É um lugar de prisão, de sofrimento, que as pessoas estão ali. Uma pessoa que morre sem a esperança de Cristo, ela morre, ela está no inferno, sofrendo, esperando o dia que ela vai ressuscitar para ser julgada no juízo final. E no grande trono branco, que é o juízo final aqui de Apocalipse 20, do versículo 11 ao versículo 15, será a aplicação de sentença. Então, precisamos entender a diferença entre o trono branco e o tribunal de Cristo, ou o juízo final e o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo não julga pecados. Tribunal de Cristo não julga salvação. Quem está no tribunal de Cristo já é salvo. Tribunal de Cristo define quem vai reinar com Cristo no reino milenar e na eternidade. Agora, o trono branco não. O trono branco é uma aplicação de sentença. As pessoas que morreram sem Cristo, sem salvação eterna, elas ressuscitam. E o reverendo André vai tratar sobre isso melhor aqui pra gente. Eles ressuscitam para condenação. Ou seja, Deus vai aplicar a sentença e, de acordo aí com as suas obras, como nós já lemos aqui inúmeros textos, cada um será julgado aí segundo as suas obras. Então, nós estamos entendendo aqui, irmãos, o que é esse juízo final? É uma aplicação de sentença somente para os ímpios. Então, os salvos aqui, eles não participam. Porque qual que é o propósito do juízo final? Se você ler o texto aqui do juízo final, você não vai ver ninguém escapando. Você não vai ver ninguém sendo salvo aqui. Não, é apenas uma aplicação de sentença. Mas os salvos, eles estão aqui com Cristo, mas estão ajudando a julgar no juízo final. Eles não são julgados no juízo final. Então, precisamos entender essas diferenças aqui. O juízo final é somente para os ímpios. O juízo final é somente para aqueles que já estão condenados, que morreram no pecado eterno e que vão ser aplicada em uma sentença. Reverendo André, esse julgamento dos ímpios, podemos entender que há graus aí de sofrimento para aqueles que são julgados no grande juízo final do trono branco? Isso, bem complementando a sua resposta, que já falou aí do objetivo desse julgamento. Alguns podem perguntar, peraí, reverendo, o senhor disse que quem morre hoje sem crer em Cristo já vai para o inferno.
Que lógica tem a pessoa ressuscitar para voltar para o inferno? Né? Primeiro que ele não volta para o mesmo lugar. Ele está, como o reverendo disse, ele chamou de uma antessala. Ele está num lugar de sofrimento, é um lugar de tormentos no espírito. Presta atenção, qualquer um que morre hoje, seja crente ou seja ímpio, há uma separação do corpo, desse corpo, do espírito. Então, se um crente, alguém que é nascido de novo, alguém que foi alcançado pela graça, ele morre hoje, o que acontece com o espírito dele? O espírito dele vai estar com Cristo, que é infinitamente melhor. O espírito. Mas o corpo dele vai ser velado, depois vai ser enterrado, ou cremado, ou jogado no mar. Mas o corpo dele vai ser destruído pela natureza. Certo? O ímpio, ele morre, é semelhante, só os lugares que são diferentes. O espírito dele vai direto para o Hades, que é a palavra grega para inferno, como traduziu o reverendo. Então, no Hades, nesse lugar, o espírito dele vai sofrer tormentos. No espírito não é um lugar bom. A gente já falou sobre isso outro dia. Está lá em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Jesus conta a história de um rico e de um mendigo, né, Lázaro, e ele mostra como é essa estrutura desse lugar de tormento. Hoje, quem está em Cristo vai estar com Cristo, que é infinitamente melhor, o espírito vai, e o ímpio, o espírito vai para esse lugar sofrer tormentos no espírito. O corpo do ímpio, o que acontece com ele? A mesma coisa que o corpo do crente. Ele vai ser velado, ele vai ser enterrado ou cremado, e o corpo vai deixar de existir, o corpo físico, certo? O que acontece? Todos nós ressuscitaremos no final. Tanto o crente ressuscitará, esse espírito que está lá com o Pai, com Jesus Cristo, que é infinitamente melhor, volta para dentro desse corpo glorificado, e esse corpo recebe uma estrutura poderosa, capaz de viver eternamente com Deus no reino eterno, no reino sobrenatural. Certo? O crente ressuscita. Todos que estão com Cristo ressuscitarão. Ressuscita o crente, ressuscita os santos da antiga aliança. Todos que estão com Cristo, eles ressuscitarão em corpos glorificados. Agora, o ímpio ele vai continuar nesse lago de fogo, e lá no final do milênio, como a gente disse nesse instante, quando acontecer o juízo do grande trono branco, ele também ressuscitará. O corpo dele, o texto diz, em Apocalipse 20, diz que o mar vai prestar conta desse corpo. Esse corpo vai ressuscitar. Agora, da mesma forma que nós ganhamos um corpo glorificado e apto, adaptado a viver eternamente com Deus, esse corpo desse ímpio não vai ser glorificado, mas ele vai ganhar um corpo adaptado, um corpo forte o suficiente para sofrer eternamente. A gente tem uma pista, reverendo Jonatas, no próprio texto, de um exemplo de duas pessoas que antes do reino milenar foram jogados lá no lago de fogo. É o anticristo e o falso profeta. Está lá em Apocalipse 19, no versículo 20. Diz que eles foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Mas como é que esses homens iam suportar? O corpo dele ia suportar esse fogo e enxofre por muito tempo. É interessante que você vê se passar 1000 anos e a gente chega em Apocalipse, no capítulo 20, quando diz que Satanás é lançado no lago de fogo, o que é que o texto diz? Onde estão o anticristo e o falso profeta. As duas bestas estão lá. Então, eles suportaram durante 1000 anos o fogo eterno. Eles suportaram durante 1000 anos. Por quê? Porque eles têm um corpo adequado, que suporta esse tipo de sofrimento. Eles ganham esse corpo. Um corpo que vai possibilitar que eles sofram tormentos eternos. E eles vão continuar sofrendo eternamente, sofrendo eternamente. Ok? Então, a pergunta, por que a pessoa sai do inferno, ressuscita e volta para o inferno? Não, ele não volta para o inferno. Todo o Hades, todo mundo que está no inferno, todo o Hades, inclusive a região do inferno, onde hoje estão todos os ímpios, essa região todinha é jogada lá no Lago de Fogo. E os ímpios que estão nesses lugares vão ressuscitar e eles vão receber corpo glorificado. Sabe para quê, reverendo? Para uma dosimetria da pena. Isso é um termo jurídico. É um corpo, podemos dizer que é um corpo espiritual, né, de matéria espiritual, mas não preparado para a glória. Não é um corpo semelhante ao corpo que Jesus tem. É um corpo com uma matéria espiritual, de matéria espiritual, não matéria carnal, mas de matéria espiritual, preparado para aguentar o sofrimento eterno. Isso mesmo.
Por quê? Quem está no inferno ressuscita para ir para outro inferno, vamos dizer assim, para outro lugar pior do que aquele outro. Porque é necessário que eles ressuscitem. Todos nós ressuscitaremos. Nós viveremos eternamente com Deus em espírito, alma e corpo. Os ímpios de todos os tempos, eles também ressuscitarão, seu espírito voltará para o corpo, e esse corpo, como o senhor falou, ele é um corpo que vai suportar sofrimentos eternos, e ele vem e se apresenta diante do juiz, e o juiz não vai ali condená-lo. Sabe, reverendo? Ali não acontece a condenação dele. A condenação dele aconteceu em vida, quando ele O próprio Jesus fala, quem não crê já está condenado. Já está condenado. Então, da mesma forma que nós não somos salvos no tribunal de Cristo, nós somos salvos em Cristo, em vida. Nós somos salvos por Cristo, pela graça. A graça nos alcançou, né? A graça veio até nós, e nós somos salvos pela graça em vida. Agora, da mesma forma, eles não são condenados no julgamento do grande trono branco. Ali no julgamento do trono branco, eles recebem as suas penas. Níveis diferentes de penas. Quem cometeu obras más vai receber mais sofrimento eternamente. Quem cometeu menos obras más vai receber menos sofrimento. E há até aqueles que vivem na terra e aparentemente não cometem obra má nenhuma, mas se não for salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, vai para lá também e vai ter um nível menor de sofrimento eterno. Para finalizar a resposta, essa ideia de níveis de sofrimento está na Bíblia. Jesus Cristo falou sobre isso. Eu vou ler só um versículo, porque a gente já está com o nosso tempo estourado, e finalizar a minha resposta. Em Mateus 10, no versículo 15. Olha só o que Jesus diz, reverendo. Ele diz assim, em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ele está falando de outra cidade. Então, ele está falando de mais rigor ou menos rigor. Então, no dia de juízo, algumas pessoas terão mais rigor no julgamento e outras menos rigor. Há claramente na Bíblia uma diferença. E da mesma forma que o Tribunal de Cristo ele tem recompensas, galardões diferentes, a depender de como a gente serviu, de como a gente... das nossas obras aqui na Terra, da mesma forma lá terão a recompensa lá, o salário. Não vou falar de recompensa, não. Salário. O julgamento, a pena, ela vai ser de acordo com as obras desses ímpios aqui nessa terra. Obras más e obras até boas. Mas dependendo de quantas obras más fez, da quantidade de obra, da qualidade da obra, da motivação, tudo isso vai ser julgado e ali uns sofrerão mais e outros sofrerão menos no lago de fogo eterno. Amém? Qual é a finalidade do trono da sua glória? O trono da sua glória é um julgamento que vai acontecer na segunda vinda de Cristo, ou seja, antes do reino milenar. Isso já tratamos aí, Mateus capítulo 25, vai tratar disso daí melhor. O que é o trono da sua glória? É o julgamento das nações. Primeiro, o julgamento de Israel. Então, você vai ter ali o julgamento das 10 virgens. Depois nós vamos ver se a gente faz uma live só para a gente tratar sobre as benditas 10 virgens. Porque é um assunto que gera muito mal interpretado e as pessoas entendem essa passagem de maneira muito equivocada. Então, você vai ter o julgamento ali de Israel, você vai ter o julgamento das nações gentílicas, você vai ter o julgamento aí do anticristo, falso profeta, de todo esse pessoal aí que acontece no trono da sua glória. É nesse julgamento que Deus vai separar ali o bode das ovelhas, né? É ali que Deus vai separar aqueles que entram para o reino milenar e aqueles que vão ser lançados no inferno, que posteriormente ressuscitam aqui no juízo final para serem jogados dentro do lago de fogo e enxofre. O que a graça de Deus nos oferece é Deus querendo nos livrar da condenação eterna, envia o seu Filho na cruz do Calvário, morrendo por nós, para nos redimir e nos dar garantia de vida eterna. Então nós temos aí motivos, irmãos, para estarmos aqui com muita alegria e gratidão pelo que Jesus fez por nós. O sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Jesus levou a nossa pena. Jesus carregou a nossa pena. Né? Ele pagou a fiança para que eu e você pudéssemos legalmente sermos justificados aí diante do nosso Deus e juiz. Estamos chegando ao final da nossa transmissão. Graças a Deus, queridos.
podemos regozijar que nós fomos justificados pela fé. Nós fomos resgatados da morte e da condenação eterna. Estaremos com o Senhor para sempre. Que motivo de alegria, irmãos. Que nós não estaremos aqui sendo julgados no juízo final. Não. Nós iremos julgar juntamente com Cristo. Mas lembrando que há uma diferença entre juízo final e o tribunal de Cristo. E o tribunal de Cristo é para a igreja. É para todos nós. E nós, em outra ocasião, vamos tratar melhor sobre isso. Um prazer ter estado com vocês. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. E o que nós esperamos, né? Se o Senhor Jesus não voltar até lá, grandes expectativas para a Escola Escatologia do Reino.